Boa tarde. A Secretaria de Saúde de Extrema confirmou o primeiro caso da variante Ômicron na cidade. É também o primeiro caso aqui no sul de Minas. A informação foi compartilhada nas redes sociais oficiais da Prefeitura. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou uma nota informando que até o momento não foi informada sobre esse caso e que não realizou o sequenciamento genético de nenhuma amostra vinda da cidade sul-mineira. Ainda de acordo com a Secretaria, os casos confirmados no estado continuam 3, todos identificados em Belo Horizonte. São 2 mulheres e um homem que já concluíram o período de isolamento em casa. Há outros 2 casos suspeitos ainda na capital. E qual o impacto de tudo isso para a gente que mora aqui no sul de Minas, hein? Para fazer essa análise, nós convidamos o professor de epidemiologia, o Sinésio Inácio da Silva Júnior, que vai conversar com a gente agora pela internet, né, professor? Boa tarde para o senhor. O que já se sabe dessa nova variante, hein? Ela é mais letal ou ela se espalha mais rapidamente? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a quem nos acompanha. Débora, não podemos dizer, e muito provavelmente ela não é mais letal, ou seja, ela vai provocar um número de mortos, né, maior entre os doentes. O que já se sabe e o que já se esperava pela lógica da evolução do vírus é que ela se especializou em ser mais transmissível e uma preocupação adicional. Ela tem o chamado escape imunológico, ou seja, ela resiste melhor às defesas imunológicas criadas por quem já foi vacinado e por quem já teve a doença, né, por outras variantes. Professor, se as pessoas que contraíram, que foram contaminadas, né, por essa nova variante, se elas cumprem o isolamento de forma correta dentro de casa ali, isso ajuda para que a doença não se espalhe mais lá na cidade? Traria, né, uma certa tranquilidade? Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos fundamentos, né, da prevenção, da chamada contenção da cadeia de transmissão. Ou seja, isso desde sempre, mas especialmente agora, que os casos são em números muito menores, né, do que antes, nós devemos ter essa atenção em identificar o caso, rastrear o contato desse caso, isolar essas pessoas, entrar em quarentena, testar as pessoas para que a gente rompa a cadeia de transmissão. Não vai ser possível, e não precisa ter um grande motivo de alarme, né, a gente impedir que essa variante se espalhe. Nós ainda estamos com o número de casos em nível epidêmico, embora muito baixo, mas sem dúvida nenhuma, identificar casos, rastrear contatos, isolar essas pessoas, favorece muito a contenção do contágio. É uma variante nova, né? As pessoas que já têm as 2 vacinas, elas estão livres aí da contaminação ou não? A gente tem que ligar o sinal de alerta. Essa é uma excelente questão, Débora. Primeiro, as vacinas, já se sabe, já é falado, elas protegem muito mais completamente contra casos graves e mortes. Ótimo. Elas têm uma eficiência em evitar a infecção, mas é um pouco menor. O que nós temos que ter claro? Primeiro, a real informação. Se é uma variante de preocupação, ela se especializa, e como a gente falou agora há pouco, também em fazer um escape imunológico. Então, hoje, o que se sabe por estudos já que estão sendo feitos é que só com 2 doses das vacinas de primeira geração, as vacinas que nós estamos tendo e que está ajudando a controlar a pandemia, acabar com a pandemia, são com as primeiras variantes, né? Só 2 doses, ela já protege menos do que protegia contra as variantes anteriores, mas sem dúvida nenhuma vai nos dar um alento em relação a evitar aquele volume de casos graves e mortes. Ou seja, quem ainda não tem aquela terceira dose, a dose reforço, a preocupação é ainda maior, né, professor? Exato. A dose de reforço, né, mesmo sem a Ômicron, já vinha sendo propugnada. O Ministério da Saúde antecipou de 5 para 4 meses, em Minas Gerais também. Isso é muito importante. E agora, com a variante Ômicron, mais importante ainda. Se sabe que com a dose de reforço é que a gente consegue um pouco mais de proteção contra essa nova variante. Agora, um pouco de proteção nós vamos perder, por quê? Porque, novamente, são vacinas que estão ajudando e vão ajudar a gente a controlar, acabar com a epidemia, mas de primeira geração. Terceira dose é fundamental e os chamados cuidados não farmacológicos.
Professor, muito vem se falando ultimamente sobre as crianças, né? Vacinar ou não. As crianças que não têm dose nenhuma ainda, elas correm mais risco? Olha, um lado preocupante e o outro não. As crianças, de fato, podem contrair a doença. É muito mais raro, né? Crianças abaixo de 10 anos, pela questão da fisiologia, do próprio corpo delas, elas têm menos receptores para esse vírus. Mas não é impossível. Nós temos tido casos de crianças, temos tido casos de óbitos de crianças que podem ser evitáveis. Então, é uma preocupação adicional que as crianças sejam vacinadas, mas deve nos trazer mais responsabilidade ainda, justamente por ser um público, né? De novo, muito menos vulnerável em ser infectado e ter uma manifestação grave do que adultos idosos, por exemplo. Mas uma responsabilidade nossa de, antes de chegar a vacina em todas as crianças, nós cuidarmos para que esse contágio seja evitado nesse público que, inclusive, está voltando e voltou para as escolas. Tá certo, professor. Eu te agradeço muito pela participação, por trazer essas informações importantes para a gente nesse momento, viu? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço.